Olá, senhoras e senhores. Chegamos ao 14º painel, Eficácia e Efetividade das Decisões Judiciais. Presidindo este tema, o nosso convidado é o Dr. Marcos Tigeu Takata, ex-conselheiro titular do CARF, ex-coordenador da Comissão de Direito Tributário do IBRADEMP, advogado. Vamos recebê-lo. Obrigado. Os nossos palestrantes, convidadas e convidados. Doutora Maísa Pitondo Dellini, doutora em Direito pela Faculdade de Direito da USP, professora do Corpo Permanente do Mestrado Profissional do IDP e advogada, sócia do CPMG Advocacia. Doutora Vanessa Domene, vice-presidente da Comissão de Direito Tributário da OAB Pinheiros, mestra pela FGV São Paulo, ex-conselheira do CARF e ex-juíza do TIT, advogada. Dr. Renato Lopes Becho, professor doutor da PUC São Paulo, livre-docente pela USP, juiz federal. E Dr. Marcos Lívio, professor associado da UERJ, Associate Research Fellow, University of London, IALS, juiz federal. Por gentileza, Dr. Marcos Tigeu. Obrigado. Obrigado, boa tarde. É um enorme prazer participar desse congresso novamente. Agradecer inicialmente esse convite generoso e parabenizar esse congresso já tradicionalíssimo do IBDT, associação com o chefe, na pessoa do professor Ricardo Maris, presidente do IBDT, professor Chueri, vice-presidente. Bom, o tema que toca aos palestrantes dessa mesa tem alguns subtemas que eu vou relatar aqui, e em seguida, dentro dos 10 minutos que me competem, eu vou fazer algumas pequenas observações introdutórias a respeito de um dos subtemas. Primeiro subtema, aderência dos precedentes judiciais no processo administrativo no âmbito tributário federal, aderência dos procedentes judiciais no processo administrativo tributário no âmbito federal, estadual, municipal, ADI 4296, inconstitucionalidade da vedação, a concessão de liminar para autorizar compensação em mandado de segurança, eficácia da decisão frente à vedação do artigo 170-A da CTN. E o Brasil precisa de uma reforma do processo tributário? Estes são os subtemas. Bom, uma breve introdução em relação ao subtema ADI 4296, cuja decisão decretou ou declarou a inconstitucionalidade da vedação, concessão de liminar para compensação em mandado de segurança, né? E qual seria a eficácia dessa decisão em face da vedação do artigo 170-A da CTN? Como os senhores devem saber, o parágrafo 2º do artigo 7º da Lei do Mandado de Segurança, que foi declarado inconstitucional, é o que vedava a concessão de liminar que tivesse por objeto, entre outros, a compensação de crédito tributário. Em face dessa decisão, a súmula do STJ 212 foi cancelada, que dizia que a compensação de crédito tributário não pode ser deferida por medida liminar. Sobrevive ainda, entretanto, tema 346 repetitivo, RESP 1667039-DF, que reproduz o artigo 170-A da CTN e acresce vedação, essa do 170-A, que se aplica, inclusive, às hipóteses de reconhecimento de inconstitucionalidade do tributo indevidamente recolhido. Bom, só para relembrar a dicção exata do 170-A, é vedada a compensação mediante aproveitamento de tributo,
objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial. Algumas hipóteses aqui que eu coloco como indagação. A decisão do ADI, primeira hipótese, a decisão da ADI 4296, diante do 170 do CTN, é quase um chover no molhado? Quer dizer, só quando existiu o reconhecimento de existência prévia já do indébito tributário, inclusive quanto à liquidez, quanto ao creditório, ou seja, quando inexistir contestação judicial, é que cabe a liminar em MS concessiva da compensação? Se sim for a resposta, a liminar e a sentença concessiva da compensação geram um efeito extintivo, os efeitos próprios da compensação, ou seja, extinção do crédito tributário. Outra hipótese. Ou, como a ratio decidendi do voto vencedor da ADI 4296, do ministro Alexandre de Moraes, afasta por inconstitucionalidade, aspas, a proibição absoluta de concessão de medida cautelar quando se tenha por objeto a compensação, fecha aspas. Em casos excepcionais, é possível a liminar satisfativa para compensação com efeitos próprios dela, ou seja, extinção do crédito tributário? Inclusive, essa hipótese é colocada como indicação em face de o próprio voto condutor indicar, ou no mínimo sinalizar, que a liminar concessiva satisfativa da compensação é com efeito extintivo. Isso se extrai da declaração de inconstitucionalidade contida em seu voto, quando ele categoricamente rechaça a constitucionalidade da vedação de liminar, que tenha por objeto, também, reclassificação e equiparação de servidores públicos, ou também para concessão de aumento ou extensão de vantagem ao pagamento de qualquer natureza. Bom, como ele, em seu voto, considera que não existe vedação para estas duas últimas hipóteses, parece indicar que, quando ele também fala da vedação ser inconstitucional para a concessão de liminar para a compensação, ele estaria a divisar aí, nessa liminar satisfativa, a compensação, a geração de efeito extintivo nessa compensação. Outra hipótese, coloco em indagação, ou então ainda, a liminar em MS, ela pode reconhecer a compensação, mas sem efeito de extinção do crédito tributário? Ou seja, na verdade, essa liminar concessiva da compensação, ela gera efeito só de suspensão de exigibilidade do crédito tributário, de que trata o 151, inciso 4? E, se for isso, nessa linha, o argumento para tanto seria de que não faria sentido trazer para efetiva ou para a esfera estritamente processual o 170A do CTN como um obstáculo conectado com o parágrafo 2º do artigo 7º, que fora declarado inconstitucional, por ser aquele, ou seja, o 170A, norma de direito material? Ainda, caso a resposta seja positiva, com o trânsito em julgado, emergiria o efeito extintivo do crédito tributário? Ou sempre ficaria aberta a possibilidade de a Fazenda questionar especialmente um conto creditório, de modo que o efeito extintivo do crédito tributário se daria no âmbito federal, conforme o artigo 74, parágrafo 1º da Lei 9.430, que, como se sabe, reza: a compensação extingue o crédito tributário sob condição resolutiva da ulterior não homologação da declaração de compensação. Erro do legislador, obviamente, falar sob condição resolutiva, extingue sob condição resolutiva da ulterior homologação. É óbvio que é da ou não homologação. Fecha parênteses. Certamente, esse subtema que será abordado na palestra do professor Renato Lopes Bech, ele nos trará
luzes em relação a essas questões. E, dentro exatamente dos 10 minutos, antes de se esgotarem, já passo imediatamente a palavra para a professora Vanessa Domeni, que irá abordar justamente o subtema aderência dos precedentes judiciais no processo administrativo tributário, seja no âmbito tributário federal, estadual, como municipal. Boa tarde a todos. Primeiramente, agradeço a oportunidade, parabenizar o IBDT, na pessoa do Dr. Ricardo Mariz de Oliveira. Certamente é um dos congressos já de referência nacional, e é uma honra estar aqui presente e podendo falar de um tema que eu, particularmente, já estudei bastante e já tive diversas oportunidades como advogada e como julgadora administrativa. Cumprimento a mesa também, na pessoa do nosso presidente, né, professor Marcos Takata, e dizer a todos os membros aqui que é uma honra participar ao lado de brilhantes estudiosos do direito. Só porque eu falei, né? Aqui. Ah, não está indo. Ah, aqui. Não. Acho que está a apresentação da professora Maísa. É outra apresentação. Bom, enquanto ele vai colocando a apresentação, a aplicação de precedentes judiciais, ela é um tema que ganhou bastante relevância com a vigência do CPC 2015, exatamente com o objetivo de trazer racionalidade e eficiência para o nosso ordenamento jurídico em prol da segurança jurídica. A questão da segurança jurídica cada vez mais ganha importância no ordenamento jurídico, né? Nós temos já hoje, os líderes do G20, eles já têm hoje relatórios que apresentam graus de segurança jurídica de países desenvolvidos e em desenvolvimento que demonstram entraves para investimentos no Brasil por conta da insegurança jurídica. E, dentre esses pontos de insegurança jurídica, tem destaque nesses relatórios a complexidade da legislação tributária, a imprevisibilidade das autoridades tributárias, a demora nas decisões judiciais, a dificuldade na interpretação da legislação. Então, todos esses pontos contribuem muito para a retração de investimentos no país. Então, o que nós buscamos, e o CPC veio com esse objetivo primordial, é trazer essa maior eficiência na busca da segurança jurídica. Deixa eu colocar. O tema da aderência dos precedentes judiciais no processo administrativo, ela passa antes por entender se, de fato, os tribunais administrativos, como órgãos jurisdicionais, poderiam, de fato, já aplicar os precedentes judiciais dos tribunais superiores. Então, para isso, eu vou passar por esses 6 pontos e, ao final, eu vou apresentar um resultado da minha pesquisa, que envolveu o Tribunal Administrativo do CARF e do TIT, trazendo ali questões relacionadas à possibilidade de aderência ou não dos precedentes judiciais. Para falar de aplicação de precedente, a gente parte da premissa de que é necessária a uniformização da jurisprudência, né? Esse foi um dever que foi atribuído pelo CPC 2015, mas, obviamente, como um reforço constitucional. Quando a gente está falando em uniformidade, obviamente, a gente não fala em imutabilidade. A gente fala em uniformidade para gerar estabilidade. A imutabilidade, obviamente, ela pode ocorrer, mas não ao bel prazer do julgador, do legislador, da jurisprudência. A imutabilidade, ela está relacionada a mudanças de questões sociais, políticas, comportamentais, a globalização. Então, a jurisprudência evolui conforme essas alterações. O que eu não posso ter é uma mudança brusca de jurisprudência por uma questão de jurisprudência lotérica. Eu tenho que torcer para o meu processo cair com tal relator, com qual Câmara, ou então eu tenho que torcer para, naquele dia, não entrar nenhum substituto, porque, senão, eu posso ter uma mudança de entendimento. Então, quando você tem a uniformização da jurisprudência no ordenamento jurídico, você traz diversos benefícios para a sociedade. O primeiro deles é como argumentação jurídica, é o motivo de se utilizar aquela decisão.
você uniformiza a interpretação da norma. Esteja certa, esteja errada, você está dando um posicionamento, é uma ideia de previsibilidade daquela decisão. Não precisa concordar, mas se existe uma posição, a sociedade sabe como agir, tem uma orientação. Essa previsibilidade de resposta jurídica, isso faz com que os contribuintes saibam como agir. Uma jurisprudência uniformizada, ela pode até criar agendas, então, isso em prol do país. Você tem hoje já casos no STF, no STJ, em que há reuniões com as partes relacionadas ao tema do precedente, e a colaboração para a formatação da identidade nacional, né? Então, tem alguns temas que viraram jurisprudência, que vieram da jurisprudência e que viram um tema nacional. É o caso, por exemplo, aqui da união estável, né? A questão da uniformização de jurisprudência e a aplicação de precedentes, ela veio muito forte no artigo 926 caput do CPC 2015, e ela traz 3 conceitos muito importantes, que é a estabilidade, a integridade e a coerência. A estabilidade, como a gente já falou um pouquinho aqui, é evitar essas mudanças bruscas de decisão sem que tenha nenhum fato aparente. Eu não posso ter um julgamento na terça de um jeito de uma matéria e na quinta eu ter outra decisão do mesmo tema com outro contribuinte. A integridade, ela está relacionada com você construir uma jurisprudência contínua. O do working aqui equivale isso a um romance em cadeia. Então, é como se você fosse criando capítulos de um romance e a jurisprudência vai evoluindo, levando em consideração o que foi decidido em precedentes anteriores. E a coerência, né, ao lado aqui da integridade, é o que dá consistência, que é o que vai fazer a uniformização da jurisprudência. Também a aplicação de precedentes, a uniformização da jurisprudência, ela prestigia os princípios jurídicos, que mais que princípios jurídicos aqui, na verdade, eles são valores de uma sociedade, que é a segurança jurídica e a isonomia, ou seja, as decisões têm que ser iguais para os contribuintes que estão na mesma situação, e a previsibilidade tem que ser a mesma para esses mesmos contribuintes. Se valoriza também aqui e assegura os princípios pragmáticos, né? O que seriam esses princípios pragmáticos? São os princípios do dia a dia do contencioso. Então, a duração razoável do processo, né? Não seria celeridade processual. Eu falo em duração razoável do processo, porque é da agilidade no processo, obviamente, mas com respeito aos princípios constitucionais. O desestímulo à litigância. Quando você tem a aplicação de precedentes, né, que é comum nas causas repetidas, você desestimula que as empresas, que o próprio Estado, possa discutir matéria que eles já sabem qual vai ser o resultado, principalmente se ele for contrária. E é uma forma, sim, de solução para causas repetidas, como eu mencionei para vocês, para que todos que estejam naquela mesma situação, os mesmos contribuintes, possam ter exatamente a mesma solução. Também tem que se ressaltar que, quando você aplica precedentes e você traz essa uniformização, tanto no judicial quanto no administrativo, você também ressalta a eficiência da administração pública, porque ela passa a ter confiabilidade dos seus julgamentos, também orienta a sociedade, os contribuintes, nos comportamentos futuros. Isso pode, inclusive, diminuir o número de autos de infração que são lavrados, pode diminuir o custo de fiscalização, se você já sabe qual é o posicionamento sobre aquela matéria, você já sabe como vai ser a sua atuação. E também a uniformização da jurisprudência traz uma redução muito grande de custos administrativos e judiciais. Existe uma economia financeira mesmo, que é diminuir a máquina do Poder Executivo, né? Toda a movimentação desse processo administrativo ela custa, e também do próprio judiciário, seja como condução do processo, mas também do tempo que isso vai acontecer. Então, existe aqui uma economia processual e uma economia financeira também. Uma pergunta que é muito importante para a gente saber se a gente pode aplicar os precedentes já no âmbito do processo administrativo é se o Tribunal Administrativo exerce jurisdição. E eu entendo que sim, isso veio da Constituição Federal de 88, em que se equiparou, né, os mesmos princípios do processo judicial para serem utilizados no processo administrativo. Então, são os mesmos direitos, respeitado aqui o contraditório, o devido processo legal e a ampla defesa.
E quando a gente fala em exercer jurisdição, a gente está falando do poder executivo, poder exercer a jurisdição, seja na sua função típica ou seja na sua função atípica. O que é a sua função atípica? A função do executivo é administrar. Como função secundária, ele pode julgar. Então, nos atos secundários, o poder executivo pode julgar, assim como o legislativo. E na função típica também, eu entendo que o Tribunal Administrativo exerce jurisdição, porque o Poder Executivo ele tem que solucionar os conflitos que forem resistidos pelos contribuintes através das impugnações. E isso é em prestígio ao princípio da legalidade e uma forma de autocontrole mesmo dos seus próprios atos. Então, é o princípio da legalidade. E também, dentro da sua função típica, o Poder Executivo tem que dar eficácia social ao crédito tributário. O que é a eficácia social do crédito tributário? É cobrar aquilo que efetivamente é devido. Então, as decisões que não estiverem em consonância com os precedentes judiciais, elas não têm eficácia social do crédito tributário. Outro ponto importante nesse debate é a aplicação do artigo 15 do CPC. Né? O CPC foi muito claro, né, em trazer a aplicação supletiva e subsidiária. Eu faço uma referência aqui, que antes mesmo do CPC, a gente já tinha casos de aplicação subsidiária ou supletiva. A própria Lei das Execuções Fiscais, logo no começo, traz essa referência às normas do CPC, e existiam, sim, decisões, claro que não todas, mas algumas decisões de CARF e de TIT faziam referências ao que já havia sido decidido pelos tribunais superiores. Então, o alcance da norma do artigo 15, ela, para mim, é muito abrangente, e ela veio para aplicar nas legislações processuais administrativas que não tratam de nenhuma regra específica, que é a omissão total da regra, mas também dos casos em que ela é parcial, se traz alguma regra, mas não efetivamente no todo. Então, se for olhar, inclusive, no projeto de lei do CPC, a discussão que teve numa das comissões era exatamente essa, a necessidade de ter o alcance de omissão total ou parcial, porque a ideia é realmente ter esse postulado normativo, uma regra integrativa, que é exatamente esse artigo CPC, orientar a aplicações de outras normas, complementar. E quando a gente faz também a análise conjunta dos artigos 13 e o 15 do CPC, a gente está trazendo jurisdição com processo administrativo, que é isso que a gente busca a solução de um conflito que é resistido pelo contribuinte. Bom, esse é o artigo 15, ele complementa, mas o que falam as nossas legislações dos principais tribunais? Né? Então, o CARF, eu vou falar muito rapidamente, a doutora Maísa depois vai falar, mas nós temos o artigo 62 do Regulamento Interno do CARF, que traz essa aplicabilidade de casos decididos por repetitiva e repercussão geral. Nós temos no TIT o artigo 28 da Lei 13457 de 2009, que é restritiva, ela só fala em aplicação nos casos em que houver a DIN, ou a norma que foi retirada do ordenamento jurídico via resolução. E a gente tem a legislação do Conselho Municipal de Tributos, que não tem uma regra específica dessa, mas traz um dispositivo na Lei 14.107 de 2005, dizendo que cabe pedido de reforma nos casos de inconstitucionalidade ou ilegalidade. Então, essas três legislações, como vocês podem ver, com exceção do CARF, que nos parece mais completa, mas TIT e Conselho Municipal de Tributos têm uma limitação muito grande para aplicar esses precedentes. Ai, peraí. Bom, muito rapidamente aqui, por conta do tempo, também cabe a gente analisar um pouquinho considerações gerais dos precedentes. Né? Então, o sistema de precedentes que veio pelo CPC é para solucionar as causas repetidas, que é típico das matérias tributárias. Né? Nós estamos num modelo brasileiro, né, de precedentes, porque é uma convergência do civil law com o common law, né, e essa convergência ela acontece exatamente para cobrir as deficiências de ambos os sistemas. Né? Então, em razão da globalização, não cabe mais nenhum nem outro, e foi o modelo adotado no Brasil. A gente vê uma dificuldade muito grande, né, não só no Brasil, mas nos outros países também, mas aqui
isso tem aparecido muito evidente a dificuldade na definição da ratio decidendi, né, que a gente precisa identificar qual que é a tese jurídica, qual a sua fundamentação, para poder fazer a subsunção aos casos concretos. Ela deve ser aplicada só nos casos idênticos, e quando a gente está falando de casos idênticos, a gente está falando em semelhança de fatos, identidade também de fundamentos jurídicos. E, se não for o caso do precedente, que é uma outra dificuldade também que a gente encontra, a gente tem que fazer o distinguish, que deve ser muito bem fundamentado, já que a fundamentação foi um item bastante explorado no CPC. Quando a gente fala de aplicação do precedente no processo administrativo, a gente tem o artigo 927, que trata da aplicação obrigatória nas decisões futuras. Mas será que, no caso do processo administrativo, eu realmente tenho que aplicar em todos os recursos que estão previstos ali, elencados no 927? Eu entendo que não. E aí eu me uso do entendimento da Misabel, né, da professora Misabel, que ela classifica, né, os precedentes em 3 graus distintos: o forte, médio e fraco. Então, eu tenho um precedente forte para aqueles casos que ensejam a reclamação, como é o caso dos enunciados do STJ e do STF, dos recursos especiais e extraordinários repetitivos, do IRDR e do IAC. Média, quando o caso ensejar recurso e não reclamação. E fraca, quando é uma questão de bom senso. Então, para fins de aplicação no processo administrativo, eu entendo que somente os precedentes em grau forte, que ensejam reclamação, é que poderiam ser aplicados. Quando a gente está falando de enunciados do STF e do STJ, a gente está falando também daqueles enunciados antigos, antes do CPC. Por quê? Porque, naquela situação, eles estavam dando já o entendimento do Tribunal Superior, que é quem traz a missão, traz o sentido do direito. E aqui eu entro, já finalizando, né? Eu fiz uma análise aqui no período de 2015 a 2019, de julgados do CARF, de julgados do TIT, quanto à aderência. Será que, efetivamente, o CARF adere à aplicação de precedentes, né, no processo administrativo? E da pesquisa que eu fiz, a gente teve um alto grau de aderência dos precedentes judiciais no CARF. Né? Então, as questões que são decididas nos tribunais superiores, de fato, são aplicadas. A gente tem 2 situações que divergem um pouquinho desse posicionamento. Um deles é quando você tem uma necessidade de interpretação e do alcance da ratio decidendi. E um caso claro desse é a decadência, né? A súmula STJ 555 falou da decadência no caso do ICMS numa situação específica. Quando você leva o tema da decadência da súmula 555 para as questões do CARF, você encontra divergência de posicionamentos. Então, ora aplica o precedente, ora não aplica. Outra situação que me chamou a atenção também nos julgados que apareceram é a dificuldade, na verdade, uma divergência na interpretação do momento da aplicação daquele precedente. Né? Não existe uma unanimidade no conceito de decisão definitiva de mérito. O CPC fala que você aplica o precedente na data do julgamento do precedente. E o regulamento interno do CARF, na verdade, ele fala no trânsito em julgado. E aí, quando na pesquisa apareceu, por exemplo, diversos julgados do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, por exemplo, antes do julgamento dos embargos, obviamente, mas você tinha 3 posições. Tinha aquele entendimento que aplicava a decisão do STJ, mesmo já tendo sido julgado no STF, mas porque tinha o entendimento de que transitou em julgado a decisão do STJ. Aí você tinha quem julgava que prevalecia a decisão do STF, porque houve o julgamento e foi publicado o acórdão, e os embargos não seriam capazes de mudar o mérito. E tinham aqueles que entendiam que deveria se aplicar, seria aplicável o STF, mas como ainda havia os embargos em julgamento, não havia o trânsito em julgado, então não se aplicava também. Então, a mesma matéria, a gente teve 3 posicionamentos. Por fim, do Tribunal de Impostos e Taxas, eu já entendi como uma média a baixa aderência dos precedentes judiciais. Né?
basicamente, não há uma uniformidade, e aqui nós temos uma dificuldade mesmo, né, de aplicação de precedentes no primeiro momento, né? Aqueles que não dependem de situação fática e jurídica, né, para essa subsunção, o precedente foi aplicado, a despeito do artigo 28 dizer que não poderia aplicar. Mas vocês encontram matérias e teses que aplicaram o precedente, ignorando o artigo 28. Mas você tem temas, sim, que não são aplicados e por expressa restrição ao artigo 28. Da Lei 13.457. E aí os dois exemplos que eu trouxe é o ICMS e transferência entre estabelecimentos, né, antes da decisão, né, mas, mesmo havendo dispensa de recurso pela Procuradoria já no âmbito judicial, essa era uma matéria que, muitas vezes, não se enfrentava o mérito, simplesmente para dizer que o artigo 28 impedia a aplicação da súmula STJ 166. E o outro tema, antes da edição da súmula TIT 10 também, é a taxa Selic, que, a despeito da Procuradoria já nem mais recorrer no tribunal, nos tribunais, no TIT ainda continuava vencido o contribuinte. E a outra situação, que é um pouco parecida com o que acontece no CARF, também a gente encontra uma dificuldade na interpretação e alcance da ratio decidendi e de fazer o distinguish. E aí os dois casos clássicos, muito evidentes também, é a súmula STJ, né, do 555 da decadência, e o documento inidôneo, em que você exige um conjunto probatório, uma análise do conjunto probatório bastante eficiente, né? E aí você encontra distorções na hora de aplicar a ratio decedente. E, por fim, já é o meu último slide, nesse último minuto aqui, em razão desse meu trabalho, dessa minha pesquisa, eu acho que a gente poderia ter melhorias, né, na nossa legislação. A minha conclusão é que, obviamente, esses tribunais administrativos podem e devem aplicar os precedentes judiciais, por tudo que já foi falado até aqui, mas algumas mudanças já no âmbito do Poder Executivo, no âmbito dos tribunais administrativos, já trariam bastante agilidade para essa e racionalidade para o ordenamento jurídico. A primeira delas é que as próprias legislações processuais do processo administrativo tributário já poderiam trazer expressamente isso, como acontece no CARF. Até no TIT, nós passamos por algumas alterações na lei do processo administrativo tributário, foi aventada a possibilidade de incluir os recursos repetitivos e de repercussão geral, e não foi aceito. Então, uma evolução na legislação contribuiria muito para a gente já poder aplicar. Outra coisa que seria muito importante é que essas matérias que são decididas em STF e STJ, eles até poderiam ser objeto de súmula vinculante daquele tribunal, porque há casos, sim, que o TIT, o próprio CMT, quando vira a súmula vinculante, porque passou pela discussão da Câmara Superior deles, aí a vinculação é obrigatória. Então, as súmulas vinculantes desses tribunais administrativos também é uma solução. E, por fim, as próprias procuradorias também poderiam emitir essas orientações gerais, os pareceres, inclusive para dispensar de recurso no próprio âmbito administrativo. Eram essas as minhas considerações. Agradeço e fico à disposição, quem quiser entrar em contato também, aqui estão os meus dados pelo LinkedIn. Muito obrigada. Muito obrigado, professora Vanessa. Imediatamente passa a palavra agora para a professora Maísa Pitondo, subtema aderência dos precedentes judiciais no processo administrativo tributário no âmbito federal. Boa tarde a todos. Nossa, para mim é uma honra sem tamanho estar aqui hoje falando no Salão Nobre da faculdade. Não tem honra maior. Muito obrigada, professor Ricardo, por essa oportunidade. Eu realmente não tenho nem palavras para agradecer. Eu fico emocionada mesmo, gente, porque eu defendi meu mestrado aqui, o doutorado eu acabei defendendo online, mas o mestrado foi aqui nessa casa, nesse momento, nesse Salão Nobre. Realmente, para mim, é uma honra sem tamanho. Então, agradeço muito a organização, o professor Gilvete, a Fabiana, a todo mundo da organização. E agradeço muito
por integrar essa mesa, que, para mim, não tem honra maior de eu estar sentada do lado do professor Renato, que é um meu amigo querido, e eu fico assim, extremamente honrada de estar do lado dele. Eu senti que eu ganhei na vida, gente, que eu realmente já cheguei num ponto muito, muito bacana da minha vida, de eu estar sentada do lado do Renato. Agradecendo ao Takata, à Vanessa, ao Marcos Lívio, por essa oportunidade. Então, eu realmente estou muito feliz e honrada de estar aqui com vocês hoje. Bom, eu vou acabar falando de algumas questões muito similares ao que a Vanessa falou, porque a gente dividiu, mas realmente são temas, é um tema complexo, e eu vou tentar trazer uma abordagem um pouco diferente do que a Vanessa trouxe, mas nós tentamos alinhar para eu falar um pouco mais do federal, e falei que eu vou puxar a sardinha para Minas Gerais, e ela falou do TIT, eu vou falar do CART de Minas Gerais, de Belo Horizonte, falando na perspectiva municipal também, para trazer para vocês. Bom, então, acho que a primeira coisa que eu acho que é muito relevante da gente definir é exatamente o que é precedente. Então, a Vanessa, na fala dela, ela falou da questão da uniformização da jurisprudência, ela trouxe a questão de uniformização, mas, ao mesmo tempo, a gente tem esse signo na nossa cabeça do que é precedente. O que poderia ser admitido como precedente judicial? E quando a gente fala em precedente, e aí o professor Renato falaria muito melhor do que eu sobre isso, mas quando a gente pensa em precedente, nós automaticamente já vimos com a tradição do common law na nossa cabeça. E por isso que eu gosto de fazer essa primeira aproximação com o common law, porque realmente lá, como é feito, é uma decisão que vincula uma norma geral e abstrata, vinculante. E uma norma geral e abstrata que foi firmada a partir de um caso concreto. E essa vinculação é para dentro do tribunal para os casos semelhantes. Não vou entrar a fundo na questão do precedente lá, mas eu quero trazer um histórico de como era no civil law. Porque no civil law, a gente não tinha essa aproximação até muito pouco tempo atrás. Porque, realmente, o que eram as decisões? Eram indicativos interpretativos. O juiz ele tem liberdade para tomar a decisão da forma como ele achar melhor, na forma como ele entender, no livre convencimento do juiz, e ele entende da forma como for melhor para ele. E não necessariamente alguns entendem que eu nem preciso de observar a decisão que eu dei, a mesma decisão. Se eu quiser mudar de ideia, eu posso mudar de ideia. Normalmente, a gente tem essa posição que vem do civil law porque nós estamos arraigados na legalidade vinda do legislador. A lei traz a norma geral e abstrata. O intérprete ele daria uma orientação interpretativa. E aí, como a Vanessa muito bem colocou, nós temos uma aproximação dessas tradições, principalmente com o CPC de 2015, mas antes, no CPC de 72, com o repetitivo e a repercussão geral, a gente tem essa mudança de padrão para a gente tentar dar a relevância que precisa ser dada ao aplicador, reconhecendo que o juiz é relevante na construção do direito, porque a letra da lei não é suficiente para a aplicação. Então, nós precisamos do juiz, e aí aqui eu falo, tanto o juiz administrativo quanto o juiz judicial, já deixando um pouco levantado esse ponto, mas que o direito positivado não está completo, só aquele que veio do legislador, sendo que a gente precisa, e aí utilizando da premissa, inclusive, do professor Humberto Ávila, da prática argumentativa do intérprete nessa construção. E aí, então, o aplicador passa a ser reconhecido como aquele que cria direito. E a gente antes só entendia da norma individual e concreta para aquele caso concreto, para aquela parte, as duas partes. Só que agora a gente começa a admitir efeitos maiores para todos no ordenamento. Com essa observância que não vai ser só persuasiva, só um indicativo, interpretativo, mas sim obrigatório, com efeitos gerais e abstratos. Mas tudo bem, é toda decisão que tem esse efeito? Não é.
A gente precisa tentar identificar quais são essas decisões que poderiam ser admitidas como precedentes. Então, eu acho que, para mim, para fazer essa aproximação de uma forma mais clara, a forma, e aí, inclusive, nos anais do Congresso eu escrevi dessa forma, eu entendo que as decisões judiciais têm que ser aquelas, não são todas, são aquelas que a lei atribui um efeito geral e abstrato. Então, algumas decisões, elas realmente são apenas para as partes, entre as partes. Outras, a lei vai atribuir um efeito geral e abstrato. Evidente, gente, que o ideal é que toda decisão que tenha sido proferida, e dentro da ideia de uniformização de jurisprudência, a gente sempre observe a decisão que foi proferida para o caso anterior e que as partes sejam isonomicamente tratadas. Mas, para a gente ver, dentro do civil law, né, dentro da perspectiva de que o legislador traz à norma a decisão que vai ter efeito geral e abstrato, vai ser aquela que o legislador falou que tem efeito geral e abstrato. E aí, por isso que, a meu ver, aplicar o artigo 927 é a forma mais consistente. Então, quais seriam as decisões que têm efeitos gerais e abstratos? São aquelas que são obrigatórias e vinculantes para os juízes e tribunais, na forma do 927. Quais são elas? A decisão em controle concentrado, que a gente já tinha. Essa a gente não tem muito problema em relação à aplicação dela. A gente já admitia isso antes do CPC de 2015, nós já admitíamos isso. Enunciado de súmula vinculante, os acórdons de incidente de assunção de competência, que não é algo que normalmente no administrativo a gente discute, a resolução de demandas repetitivas, que a gente só considera relevante as proferidas pelo STJ e STF, mas não consideramos relevante as dos tribunais, normalmente, porque não teria um âmbito nacional, né? Então, normalmente, a gente só aplica o STJ e STF, mas nós temos repetitivos também dos tribunais, do TRF1, TRF2, e os enunciados de súmula do Supremo Tribunal Federal e orientação do plenário ou órgão especial a que estão vinculados. Esse do órgão especial é mais relacionado a cada um dos tribunais. Então, para a perspectiva administrativa, a gente pode tentar trazer o órgão especial do CARF, o órgão especial do CART, o órgão especial do TIT, que definiria essa observância obrigatória. Bom, então, a primeira coisa que a gente se questiona é, eu já tenho uma previsão no 927, eu já tenho uma indicação no 927 de quais são as decisões obrigatórias. Eu preciso de ter uma lei dentro do processo administrativo, me falando quais são as decisões que são obrigatórias. Então, a meu ver, não. Essa aplicação seria com base no próprio CPC. E aí, algumas das questões que a gente pode levantar. E aí o professor Chueire não está aqui, mas o professor Chueire discorda de mim veementemente, tá, Vanessa? Ele não concorda com a gente. Mas, a meu ver, também, nós estamos diante de uma atividade judicativa realizada dentro da administração pública. Então, nós estamos diante de uma atividade jurisdicional, e o professor Hugo foi prova do quanto ele discordou de mim na banca do doutorado, mas nós estamos diante de uma atividade jurisdicional, uma função diferente da função administrativa. A função realizada pelo julgador administrativo é uma função de resolver litígio dentro do caso concreto. E, a meu ver, ela pode ser, sim, definitiva, porque a decisão favorável ao contribuinte ela vai ser definitiva. Ah, mas vai ser só para alguns casos? Sim, só para alguns casos. Mas a atividade ela vai ser toda guiada como uma atividade jurisdicional. E esse é o raciocínio para aplicar o CPC de forma subsidiária também para o processo administrativo. Então, não é só porque o artigo 15 mandou, porque ele mandou, tá? Para quem é mais legalista, o artigo 15 fala que aplica subsidiário e supletivo. Mas, para quem quer construir o raciocínio, pode ler no meu livro, Os Efeitos das Decisões do Processo Administrativo, eu tentei trazer todas as premissas que não dá para falar, porque eu tenho pouco tempo. Mas, na ausência de norma que regula o processo administrativo,
vai aplicar de forma supletiva e subsidiária. E aí, mas, mesmo assim, nós temos, no Decreto 7235, a previsão de quando que vai aplicar diretamente dentro do processo. A meu ver, gente, o Decreto 7235, na verdade, trouxe uma previsão para aplicar para a administração pública, no exercício da função administrativa. Para a administração, ela precisa de observar e ter um ato intermediário, que seria, por exemplo, a súmula da AGU, né, a Procuradoria da PGFN, a dispensa legal, a AGU com as súmulas ou os pareceres. Ela precisa de uma intermediação. O Poder Judiciário resolveu, para chegar na administração, ela precisa de saber o que é que chegou. E como que ela vai saber isso? Por meio de atos administrativos específicos da PGFN, da AGU, que estão lá no parágrafo 6º do artigo 26A do Decreto 7235. Mas isso não é para o exercício da função jurisdicional, do exercício da função que a Lívia, a Ana, a Ludmila estão desempenhando lá no CARF. Quando exerce essa função jurisdicional, ele já vai aplicar automaticamente, porque o CPC mandou. E porque lá no CPC ele indica quais são as normas obrigatórias para os tribunais. Então, isso seria exclusivamente para fora do contencioso. A PGFN vai trazer para a administração fora da ideia da litigiosidade, né? E aí vem o artigo 62, que a Vanessa colocou também, né, que é o dever dos conselheiros. E aí, se vocês prestarem atenção, lá no 26A, não tem previsão de recurso repetitivo e repercussão geral. Lá no 26A, a única decisão que seria vinculante é a decisão de ação direta de inconstitucionalidade. A gente não tem repercussão geral lá. Então, o CARF traz isso. Por quê? Ele é um órgão jurisdicional, gente. Ele tem que aplicar, ele sabe que ele tem que aplicar. E ele vai aplicar porque o CPC mandou, mas ele já tinha que estar aplicando súmula. A Vanessa colocou as súmulas. No CARF, normalmente, a gente não tem essa aplicação tão direta de súmula de STJ, de STF, salvo quando é súmula vinculante. Então, essas súmulas que foram identificadas, normalmente, elas não são admitidas como um precedente. E aí gera essa discussão, porque a gente não tem na lei o que é um precedente, de uma forma clara, dentro da lei do processo administrativo. E aí alguns julgadores falam assim, então eu não preciso observar CPC. Nossa, o que eu já ouvi em colegiado falando, não, eu não preciso observar CPC, porque ele não é aplicável para o processo administrativo. Eu tenho que ler, eu tenho que ver o regimento interno do CARF. Então, e aí esse argumento é reiteradamente utilizado pela DRJ, porque na DRJ a gente não tem nem previsão regimental de aplicação de recurso repetitivo, de repercussão geral. Então, simplesmente por não ter no regimento interno, quer dizer que eu não tenho que reproduzir? Desculpa, não é. Ele precisa reproduzir porque o CPC já identificou que ele precisa reproduzir. DRJ, gente, é uma coisa que tem ganhado muita relevância se a gente pensar no contencioso de pequeno valor ou de baixa complexidade. E isso é extremamente relevante. E aí vem esse do argumento do CPC, ele é muito utilizado na questão da suspensão dos processos que estão aguardando julgamento. Então, quando a gente pensa, o 1035 e o 1037 falam que todos os processos em trâmite no território nacional têm que ser suspensos quando o relator do Supremo ou o relator do STJ mandou suspender. Não precisa do relator do processo administrativo olhar se, não vou avaliar se eu vou suspender. Não vai, gente. Porque quem mandou suspender foi o relator do recurso repetitivo e da repercussão geral. E o processo administrativo já era para ser automaticamente suspenso. Mas não é essa a forma. Tinha uma previsão no regimento interno do CARF de suspensão, depois ele foi retirado, e aí muitos julgadores falam, eu não vou suspender porque não tem previsão dentro do regimento. E aí, o professor Geraldo Taliba que falava isso, né? Portaria para porteiro, né? Mas a gente, normalmente, ele falava isso porque ele queria dar uma garantia muito maior para a Constituição.
Realmente, no final das contas, a gente está dando uma relevância para uma portaria muito maior do que a lei que disciplina o processo. E aí, alguns temas aqui, porque eu realmente tenho pouco tempo, eu quis trazer alguns temas que são controversos lá no CARF. Então, um recente, da multa por compensação não homologada, a gente teve o reconhecimento da inconstitucionalidade dessa multa por compensação não homologada. Coloca aí para vocês o tema. E aí, precisa guardar a publicação do acórdão? Porque já foi publicada a ata de julgamento. Pelo CPC, já está valendo. Porque o CPC fala que, a partir do momento em que a ata é disponibilizada, ele vale como acórdão. Só que aí já vai gerar discussão entre as turmas. Já teve essa notícia em relação a esse processo da turma, inclusive da Thais, a 1201, que foi proferido, ainda não foi publicado, falando que aplica automaticamente, cancela o auto de infração que foi lavrado com base nessa multa. Mas a gente não sabe se os outros colegiados vão pensar da mesma forma. Por quê? Por causa do histórico que a Vanessa muito bem colocou do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS. E isso eu compunha colegiado quando eu ficava indignada com essa situação. Porque alguns colegiados entendiam pela suspensão, que era o caso da minha turma, por exemplo, eu coloquei um exemplo ali para vocês, que é suspensão do processo na pendência de julgamento, com base no CPC. E a gente conseguiu a aderência dos fazendários, por quê? Porque estava pendente a análise da modulação de efeito, estava pendente a análise dos efeitos principais dessa decisão, se era ICMS destacado, se era ICMS pago. Mas algumas turmas julgavam, inclusive a Câmara Superior, entendendo que tem que incluir o ICMS, porque o repetitivo do STJ foi no sentido contrário, e ele já tinha transitado e julgado. A gente tinha turmas reconhecendo o crédito, considerando o valor efetivamente pago e não destacado. E a gente tinha também a negativa de direito creditório, porque o do STF ainda não transitou. E isso, gente, gera uma insegurança muito grande. E isso foi discutido, inclusive, no Congresso do CARF, porque a gente chegou numa conclusão, falou, tem que padronizar o entendimento, porque senão a gente não vai conseguir chegar a tema nenhum. E esse é o problema também, esse momento da aplicação também gera esse problema no CART de Belo Horizonte. Então, eu coloquei aqui um tema de repetitivo para vocês, que é aquele do ISS sobre preparo e fornecimento de medicamentos, que tem um acórdão em recurso especial, que foi julgado depois que modulou efeito, o que é muito mais preocupante, porque teve a decisão final que modulou os efeitos, resguardando os processos administrativos em curso. Só que lá ele falou o seguinte, não, o contribuinte tinha pedido só a suspensão do processo, que foi o que ele tinha pedido, enquanto aguardasse o julgamento final. E aí eles entenderam que não, porque não tinha previsão dentro da lei, realmente não tem previsão dentro da lei do processo administrativo de Belo Horizonte. Só que, então, ele fala, o recurso especial perdeu o objeto. E aí ele não julgou a questão da modulação. Então, a gente vê, gente, que essa questão da aderência dos precedentes, ele gera problemas muito maiores, porque nós não sabemos ao certo qual é o momento que eu vou aplicar. Eu não sei ao certo, eu vou ter que esperar aquele caso da multa, por exemplo, da compensação. Não teve nenhum tipo de discussão dentro do julgado do STF sobre modulação. E a ata do julgamento já foi publicada. Então, já não poderia aplicar automaticamente? Uma turma entendeu que sim, mas pode a outra turma entender que não? Porque o regimento interno fala em decisão definitiva. Só que ainda eu vou ter que aguardar a decisão definitiva, se meu processo foi pautado, ele vai ser julgado contrário? Não, então tem que suspender. Então, as discussões que envolvem, né, o precedente não é apenas o momento da aplicação. Então, primeiro, a gente não sabe ao certo o que é precedente, né, Renato? A gente não consegue identificar de uma forma clara, dentro dos processos administrativos, quais são os precedentes. Repetitivo e repercussão geral, tranquilo, a gente realmente aplica. Agora, para os outros, já gera discussão, os outros que estão lá no 927. E, além disso, qual é o momento de aplicação e a questão da suspensão.
Era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada pela oportunidade. Passo imediatamente agora a palavra ao professor Renato Lopes Beixo, que abordará o subtema ADI 4296, inconstitucionalidade da vedação à concessão de liminar para autorizar a compensação em mandado de segurança, eficácia da decisão frente à vedação do artigo 170 da CTN. Boa tarde, quase boa noite a todas e todos. Professor Ricardo Mariz de Oliveira, uma alegria e uma honra para mim estar novamente no congresso do IBDT e nesse salão tão imponente, né? Professor Takata, é uma honra para mim estar numa mesa presidido por Vossa Excelência. Reitero os cumprimentos aos nossos colegas de mesa. E, professor Fernando Zilvetti, eu tinha aqui uma escolha a tomar. Eu falaria sentado ou falaria de pé aqui no púlpito, porque eu tinha 2 precedentes. Eu podia escolher falar sentado, que eu já tinha uma decisão previamente tomada nesse sentido, e podia escolher falar aqui de pé, porque também tinha uma decisão anteriormente tomada. Como eu não fiz PowerPoint e vou ler a minha fala, eu achei que seria melhor falar de pé, não para vocês não dormirem, mas para eu não dormir na minha fala. Então, esse foi o motivo. Eu escolhi a decisão de acordo com a minha conveniência, né? E Vossas Senhorias terão o apoio para uma das posições possíveis do Dr. Marcos Lívio, que depois vai decidir como vai ser encerrado, na verdade, não encerrada a mesa, mas encerrada a sua fala. Qual vai ser o precedente que ele vai escolher? E se vai dar um empate, ou se nós vamos firmar aqui uma jurisprudência, né? Professor Takata, muitas das indagações de Vossa Excelência, diria o meu orientador, sempre orientador, Roque Antônio Carrasa, já estão respondidas dentro da própria indagação, mas outras não. Então, eu vou procurar aqui distinguir uma de outra. Eu vou extrapolar bastante o meu tema, já vou lhes dizendo isso, e registro para o professor Ricardo Mariz de Oliveira que eu pretendo expandir um pouco nosso diálogo desde ontem à noite, nesse evento tão importante, né? O que eu tenho aqui é a decisão do Supremo Tribunal Federal, que declarou inconstitucional parte da legislação do imposto sobre a renda, que é o tema dessa mesa, e o tema da minha fala, desculpa, é o tema dessa minha fala, né? Sendo que o legislador, previamente determinou que não seria concedida medida liminar que tenha por objeto compensação de créditos tributários, dentre outras coisas. Isso foi declarado inconstitucional pelo Supremo. Então, hoje, é possível que nós tenhamos medida liminar em mandado de segurança que trate da compensação do crédito tributário. E aí, o senhor presidente nos pergunta, se essa regra for aplicada, essa compensação vai extinguir definitivamente o crédito tributário? Bom, eu só vou julgar nos autos. Então, não vou responder para ninguém aqui, porque provavelmente, professora Maísa, a honra é toda minha de estarmos juntos, eu vou estar vinculado à minha fala aqui no Congresso. Isso vai significar que eu não poderei, a partir de daqui a pouco, julgar de uma forma diferente da que eu falei, exceto se as nobres advogadas e nobres advogados trouxerem uma distinção entre o que eu vou falar genericamente
e o caso que me for apresentado. E essa é a realidade que nós temos, tá? Mas o que eu vou lhes dizer nesse momento? Talvez o óbvio, ululante, que precisa ser dito no Brasil. O Brasil é um país muito interessante, muito interessante. Nós queremos dar efeitos definitivos ao que é liminar, ao que é precário. É isso mesmo que a gente quer? Uma decisão que é liminar, a gente quer dar efeito definitivo? Sim, se nós quisermos ter o Supremo Tribunal Federal igualmente interpretando a Constituição Federal de acordo com o nosso desejo, porque cada um de nós é solipsista, notadamente em direito tributário. Solipsista é uma palavra linda para dizer que o nosso umbigo é o centro do universo. E nós, professor Ricardo Mariz de Oliveira, estimulamos o solipsismo numa casa nobre como essa, na Faculdade de Direito. Nós estimulamos, professor Hugo de Brito Machado II, tanto em Fortaleza quanto em Minas Gerais, a que os nossos alunos, desde o primeiro ano de faculdade, façam as suas interpretações do direito. E hoje nós queremos que os ministros do Supremo Tribunal Federal interpretem o direito da mesma forma que nós o interpretamos desde os bancos escolares. Vejam, eu vou dar efeito definitivo a uma liminar? Não. Não. Liminar é liminar. Decisão definitiva é decisão definitiva. E aí eu vou extrapolar um pouquinho, e eu sei porque, né, está no próprio título do convite para eu falar, como é que fica o artigo 170A do CTN, que eu estava transcrevendo do celular. Hoje o celular é muito interessante, né? Eu podia tanto estar lá na cadeira escolhendo um terno novo, fazendo uma pesquisa de roupa, quanto transcrevendo o CTN, que na verdade é o que eu estava fazendo, né? É vedada a compensação, objeto de... Eu estou reduzindo o texto, né? É vedada a compensação de tributo, objeto de contestação judicial, antes do trânsito em julgado. Vejam, tem um significado para essa regra, né? Por quê? Porque se decidiu no passado, decidiu-se muitos casos no passado, provisoriamente, foram feitas compensações provisoriamente, depois de créditos que se identificaram inexistentes, e nós queremos dizer, não, mas aquele ato judicial que deu uma liminar lá atrás, ele por si só extinguiu o crédito tributário, definitivamente, ainda que o processo judicial não acabe. Na verdade, nós temos um outro lado dessa história também, muito graças aos precedentes e às colegas que me antecederam. Nós vemos nas decisões do TRF, e felizmente eu tenho a honra de estar participando atualmente como convocado, e decido toda semana muitos casos em que eu não dou provimento exclusivamente à remessa necessária. O que significa isso? Significa que o contribuinte ganhou a causa no primeiro grau, ela teve que ir para o tribunal porque foi uma vitória contra a fazenda pública, então a remessa é necessária, nem o contribuinte, nem o fisco recorreram, nem a procuradoria recorreram, e esse processo vai ficar guardado nos escaninhos eletrônicos da Justiça Federal, até o momento que ele será julgado. Isso pode demorar muitos anos, até porque ele não é urgente.
Até porque ninguém recorreu. Até porque ninguém vai ficar indo no balcão ou no gabinete, mensalmente, pedindo para ele ter um andamento. Então, no dia que for possível, no dia que se calhar, um julgador dará uma decisão como essa, de não provimento do recurso necessário, e vai dar mais um prazozinho e vai finalmente transitar em julgado, e aí a parte vai poder efetivamente compensar. Indo além, não sei se eu vou conseguir falar de todos os bilhetes que eu pus aqui para mim mesmo, né? Eu diria, professor Takata, que chover no molhado não seria extrapolarmos essa decisão do Supremo que aqui está, para considerar que o CTN, já que o Supremo declarou a lei do mandado de segurança nesse aspecto inconstitucional, eu vou considerar, eu, intérprete, vou considerar também o artigo 170A do CTN como inconstitucional. Porque a ratio decidendi foi que decisões liminares podem decidir sobre compensação. Essa é a ratio decidendi de interesse da advocacia, naturalmente da advocacia privada. A ratio decidendi da advocacia pública será outra. E a ratio decidendi do processualista será diferente. Uma coisa é aguardar o trânsito em julgado de uma decisão judicial. Outra coisa é impetrar o mandado de segurança. Chover no molhado, professor Takata, seria realmente eu ficar aqui sustentando que não cabe mandado de segurança para discutir tese em matéria tributária. Por que isso seria chover no molhado? Porque tem milhares de mandados de segurança na Justiça Federal discutindo teses. O que são teses? Não é decisão de tese. O que são teses? São ideias brilhantes dos advogados sobre uma forma dos seus constituintes, contribuintes, virem a pagar menos tributo, sem correrem os riscos dos ônus da sucumbência. Só que vejam, mandado de segurança é para direito líquido e certo. Qual direito líquido e certo nós temos para discutir teses em direito tributário? Nenhuma. Então vejam, nós apregoamos querer segurança jurídica. Mas será que a nossa prática é condizente com o que nós queremos? Será que realmente nós queremos segurança jurídica? Quem de nós quer segurança jurídica? Eu já fiz essa pergunta em público em algum outro congresso e dou a resposta. Advogados, nem públicos nem privados, querem segurança jurídica. Contribuintes só querem segurança jurídica desde que seja de acordo com o seu solipsismo. A Receita Federal, idem. Querem um exemplo que para mim é suficiente? Desconsideração da coisa julgada, parecer da COSIT. Hoje é fácil a gente julgar pedra no Supremo Tribunal Federal. Mas ninguém se lembra que a primeira vez que isso foi colocado foi por um parecer da COSIT, onde só estão representantes do fisco. Então não me venham dizer que o fisco quer segurança jurídica, porque não quer. Os contribuintes não querem segurança jurídica. Os advogados públicos e privados não querem segurança jurídica. E o Poder Judiciário brasileiro não quer segurança jurídica. Cada um de nós, de qualquer das atuações em direito tributário, nós queremos ser solipsistas. Nós queremos adequar a realidade aos nossos interesses.
Quem quer que venha ocupar a 11ª cadeira do Supremo Tribunal Federal, que está vaga, chegará lá tendo aprendido, desde o primeiro semestre da Faculdade de Direito, a interpretar todo o direito de acordo com a sua visão. E essa futura autoridade vai decidir dessa forma. E nós, como sociedade, não termos segurança jurídica, nós estamos coletivamente apoiando essas decisões dessa futura autoridade. Nós somos um país bem interessante mesmo. Nós queremos viver no passado e sermos um país de futuro. Repito o que eu já falei no Congresso do CARF. Nós queremos ter um tribunal administrativo com 188 membros, 8 julgadores por turma, paritário, com uma visão, não é do século passado, é do século retrasado, e queremos ser um país de futuro. A OCDE mandou uma carta muito, na minha visão, para quem quis ler, muito clara para o ministro da Fazenda atualmente. Se vocês querem ser considerados um país rico, comportem-se como tal. Por que, durante tanto tempo, o TRF, Tribunal Regional Federal da Terceira Região, pode ter turmas de 3 julgadores e o CARF precisa ter de 8? A Justiça do Trabalho deixou essa história de paridade na época do não saudoso senador Antônio Carlos Magalhães. E nós queremos um CARF com paridade. Tudo bem, tudo bem. A gente só não pode querer ser reconhecido como um país rico, porque essa decisão não é de acordo com o que acontece com os países membros da OCDE. Então, a gente pode manter o CARF como está e desistir de ser considerado, de entrar no clube dos países ricos. E é nisso, professor Ricardo Marias de Oliveira, que eu digo, eu acho que nós precisamos muito mais reconhecer a realidade do que viver numa época de uma teoria que não responde mais ao que está acontecendo. Se eu fosse legislador, e aí vocês vão perceber que ainda bem que eu não sou, né? Vou me manter no Poder Judiciário, eu ia baixar uma lei de artigo único. Na verdade, tem que ter 2 artigos, né? Artigo 1º. É proibido citar Kelsen em qualquer faculdade de direito. E é proibido citar Kelsen para qualquer documento jurídico. Artigo 2º. Revogam-se quaisquer eventuais decisões ao contrário. Por quê? Simplesmente porque a nossa sociedade não reflete a de Kelsen. Simplesmente porque Kelsen não compreendeu o common law. E nós estamos vivendo, até mesmo por decisão legislativa, ainda que não precisasse, um caminho de common law. Nós hoje temos uma lei ordinária, só que não é qualquer, nós temos um Código de Processo Civil determinando a aplicação dos precedentes. O que os juízes, principalmente os ministros, já estavam fazendo, notadamente com a alteração do CPC de 1973, o artigo 543, letra C. O que o legislador fez naquele momento? Provavelmente sem se aperceber e recebendo muito apoio da academia. Nós autorizamos legislativamente que os juízes passassem a legislar. Vou fazer aqui minha homenagem ao professor Gerhard,
com quem eu conversei no congresso do IBDT anterior à pandemia, e ele me pegou no braço aqui no café, tinha 2 ou 3 alunos do mestrado, e ele falou assim, esse é o homem que escreveu aquele artigo do Valor Econômico, que diz assim, juízes criando normas jurídicas. Escrevi mesmo, porque nós já estávamos, naquele momento, vivenciando a realidade que está posta à nossa frente. Os juízes, hoje, criam regras jurídicas. A gente pode continuar lendo Kelsen, que é inaplicável a essa realidade, e querer que a realidade se adeque à vontade dele. E a gente pode continuar fazendo isso. Ou a gente pode ler os autores do Common Law. A gente pode reler, por exemplo, Richard Posner, um julgador federal norte-americano que teve a coragem de escrever sobre como se julga. E quem tiver oportunidade, saiu em final de dezembro do ano passado um artigo da minha autoria na revista brasileira, acho que chama Revista de Direito Brasileira, sobre Ehrlich e Kelsen, uma disputa entre os dois, e as decisões do STJ hoje. Ehrlich, considerado um dos pais fundadores da sociologia jurídica, completamente execrado por Kelsen, ele hoje nos ajuda muito mais a compreender os nossos tribunais, pelo menos na minha visão, e publicada nessa revista, do que Kelsen. Para terminar, porque meu tempo já esgotou. Eu queria muito que o professor André Foloni estivesse aqui, mas todos nós sabemos o que significa sair de São Paulo sexta-feira à noite. Né? Minhas queridas e meus queridos, o Supremo Tribunal Federal não é um tribunal tributário. Vou repetir. O Supremo Tribunal Federal não é um tribunal tributário. Ele julga também causas tributárias. Mas ele julga causas que envolvam toda a nossa Constituição Federal, que é imensa. E ele tem a competência originária criminal. Então, não queiram esperar que as decisões que chegarem no Supremo Tribunal, os recursos que chegarem no Supremo Tribunal Federal, vão ser julgados de acordo com a conveniência dos, genericamente falando, tributaristas. Eles vão ser julgados de acordo com a conveniência política e jurídica do momento. E se tiver que esperar 20 anos, vai ter que esperar 20 anos, sim. Por quê? Porque nós estamos na dependência deles. Tá? E aí, eu já encerro, porque assim como todos vocês, eu também quero ouvir o professor Marcos Lívio. Muito obrigado. Muito obrigado. Passo imediatamente a palavra ao professor Marcos Lívio, que vai abordar agora o subtema. O Brasil precisa de uma reforma do processo tributário? Boa noite a todos e a todas. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a saudação do professor Marcos Takata, quem preside esse painel, em nome de quem eu saúdo a todos os meus companheiros e companheiras. Saúdo o professor Ricardo Marins pelo honroso convite para palestrar nesse sensacional congresso. Meus amigos, minhas amigas, eu sei que é sexta-feira, falta pouco. Com certeza, decidi ser solipsista, como disse aqui o meu amigo Renato Beixo, falarei do projeto que eu fui relator. Eu acho que isso é o cúmulo do solipsismo, né? Vocês não sabem o prazer que é redigir um artigo de um projeto de lei. Isso é um prazer realmente
único. E o pior de tudo é também não falar de polêmicas. Decidi aqui fazer uma palestra mais suave, mais tranquila, porque de polêmica falamos o dia inteiro e estamos ouvindo, cercado por polêmicas, exemplo, a reforma tributária. E a razão primária disso tudo é que hoje é sexta-feira, já são 5:06 da tarde, e falando no último painel, na última posição do painel, eu teria que ser aqui mais ágil ou mais preparado que o Tom Cruise em Impossible Mission. Então, tentarei ser muito breve e passarei aqui algumas propostas. Falarei sobre propostas, simplesmente. A Comissão de Juristas para a Reforma do Processo Tributário, ela foi instaurada pelo presidente do Senado Federal, o senador Rodrigo Pacheco, e do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux, com quem tive a honra de trabalhar em Brasília desde 2012 até o ano de 2020, assessorando na matéria tributária. A Comissão de Juristas ela teve uma composição plural, e talvez por isso ela tenha alcançado o êxito. O que eu posso falar como êxito quando você trabalha num colegiado, né? Diferentemente do Poder Judiciário, onde pode haver alguma divergência, nós combinamos simplesmente o seguinte: todos os artigos, todos os projetos serão votados por unanimidade. Aonde não houver unanimidade, nós vamos discutir, dialogar, até chegar a um consenso. Então, esse foi o combinado, e assim foi feito. Com essa premissa, nós conseguimos votar dentro da comissão e depois levar ao Senado Federal simplesmente 7 projetos de lei. E o que eu trago aqui é o seguinte: o Brasil precisa de uma reforma tributária. Vemos agora a discussão da reforma tributária, uma reforma do processo tributário. Será que o Brasil precisa? Vendo as controvérsias que estão sendo discutidas na reforma tributária, o primeiro aspecto que a gente vê é a questão do federalismo fiscal. Mas, por outro lado, aqui na reforma tributária, nós não temos essas amarras. E temos aqui alguns dados empíricos. Pela primeira vez, o Conselho Nacional de Justiça e a Receita Federal realizaram um diagnóstico do contencioso tributário brasileiro, tanto judicial como administrativo. Nos faltavam dados para avaliar de que forma o judiciário enfrentava as suas mazelas, de que forma o processo administrativo, em especial do CARF, enfrentava as suas mazelas. Isso só foi possível a partir de uma integração de análise do relatório Justiça em Números do Conselho Nacional de Justiça, do diagnóstico do contencioso judicial tributário e dos trabalhos da Comissão de Juristas. Então, eu trarei aqui algumas propostas que já foram polêmicas. Quem aqui imaginava que se poderia falar de arbitragem tributária no nosso ordenamento jurídico? Há pouco tempo atrás, quando eu fiz a faculdade de Direito, a indisponibilidade do crédito tributário era um dogma sem discussão. Hoje, nós já discutimos a transação tributária, que é um sucesso, e estamos em vias de discutir a possibilidade de uma transação tributária. O projeto de mediação tributária que eu trarei aqui na esfera federal, ele acabou de ser aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos, o relatório foi aprovado, acolhido integralmente a proposta da Comissão de Juristas, e já vai abrir uma nova válvula para que a União possa discutir os seus débitos, né, os seus créditos e os seus débitos. E outra coisa fantástica que está acontecendo agora, que é esse movimento de conformidade. Também não imaginávamos que poderia haver uma transação em que as penalidades seriam reduzidas. Falamos agora em programas de conformidade, onde as penalidades serão extraídas. Ou seja, estamos num prazo muito curto, de 5 anos, inaugurando um diálogo institucional. Eu lembro, há muito tempo atrás, eu fui auditor fiscal da Receita por 5 anos, e os contribuintes, os seus representantes, eles eram proibidos de entrar no prédio do Ministério da Fazenda. Eles não podiam entrar na sala da fiscalização. O único diálogo que existia entre a fiscalização e o contribuinte era aquele no procedimento de fiscalização, aquele procedimento investigativo. Esse panorama mudou muito, nós começamos a ver um diálogo, e esse diálogo cooperativo é que vai levar a soluções que possam resolver o problema do nosso contencioso tributário. Então, eu começo trazendo o dado empírico. Eu acho que todos nós gostamos disso, e o direito
começa a se virar para a pesquisa empírica, e isso é muito positivo. Nos meus 25 anos de magistratura, doutor Renato, eu nunca vi tanta litigiosidade tributária. Eu acho que nós chegamos ao ápice, ao limite de julgamento do Poder Judiciário. Nós estamos falando aqui, o Poder Judiciário hoje tem 77 milhões de processos, ou seja, para cada um habitante, 2 habitantes, existe um processo judicial. Estamos falando em 37 milhões de execuções fiscais e um número imenso de processos judiciais. Eu trago ali, aquele número ali, com certeza não é da vara do doutor Renato Beixo, de execução fiscal, a vara dele é muito boa, uma das melhores do Brasil. O tempo médio de julgamento de uma execução fiscal para a primeira decisão está ali, ó, são 2.128 dias. Meus amigos, minhas amigas, há algo errado. Nós não podemos, o Estado não sustenta isso, em termos econômicos, de custo, e, principalmente, já foi colocado aqui pelo doutor Renato, a qualidade de julgamento. Não dá para o juiz, com 150 processos conclusos para a sentença, ele pegar uma e levar 30 dias para julgar. É o que deveria ser feito, mas, na prática, é o que não vai ser feito. Além disso, né, nós podemos trazer ali um dado que é catastrófico, eu diria assim, do ponto de vista da eficiência econômica. O dinheiro público está sendo jogado fora, desperdiçado. De cada 100 mil reais que sofrem execução fiscal, somente R$1.000 são recolhidos para os cofres públicos. Isso aqui é um dado genérico, tá? Pega a União, estados e municípios. Mas há uma variação pequena. Na União, esse índice é maior, porque a União ela faz agora um ajuizamento seletivo. A Procuradoria da Fazenda Nacional e a Secretaria da Receita Federal deram um salto de qualidade nos últimos 5 anos incrível, com todas essas iniciativas de soluções adequadas pela transação e, principalmente, pelo ajuizamento seletivo. Esse ajuizamento seletivo permitiu que o número de execuções fiscais, que era de 100 mil por ano, hoje está na casa de 10 mil. E isso, se fosse feito em todas as esferas, com certeza haveria um êxito muito maior em termos de busca do crédito tributário. Então, o que se propôs no âmbito da comissão? São propostas, né? É a questão da celeridade processual. Exemplo, a doutora Maísa falou aqui, o precedente tem que ser cumprido em 60 dias pela administração. Acabou. Repercussão geral. Não precisa de parecer. Acabou, tem que cumprir. É imediato. Já está no CPC. Agora a gente vai reforçar que o que tem que ser feito. É simples assim. O precedente tem que ser cumprido. A questão da consensualidade. Isso é extremamente relevante. Sem consensualidade, não há eficiência na arrecadação. Não há eficiência no desenho das regras. Não existe, de uma maneira geral, não quero especificar qual ente federativo, não existe nenhuma demonstração de transparência de como determinado ato legislativo é desenhado. A Receita Federal tem os seus méritos, ela começa a colocar os atos em consulta pública, mas olha só quanto tempo nós perdemos. Estamos falando aqui, a partir de 1995, a legislação federal foi extremamente modificada e sofisticada, se tornou muito complexa, e todos aqueles atos eles não foram objeto de debate com a sociedade. Nós, contribuintes, né, temos que participar desse processo de criação da norma, senão a norma vai ser ruim, não tem alternativa. Redução de litígios, a meta da comissão é a redução de litígios e desjudicialização. Para isso foram propostos 7 projetos, que estão ali enumerados, e eu comentarei rapidamente aqui alguns deles, né? Primeiro, a transação tributária. Nós estamos trazendo para uma lei complementar as regras da transação tributária federal, que são extremamente exitosas, os gráficos demonstram ali o índice arrecadado. A Procuradoria da Fazenda Nacional arrecadava 10 bilhões por ano, passou a arrecadar 44. Se considerar prejuízo fiscal e outros parâmetros que são utilizados na transação, esse valor vai a 440 bilhões de reais. Então, é um número absurdamente positivo. E o número de ajuizamento ali à direita, ou seja, o resultado da consensualidade, ele é extremamente positivo. Em relação à mediação, que eu falei aqui, esse projeto acabou de ser aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos, ele traz uma redução de 70% da penalidade pecuniária se houver a mediação. Ou seja, estamos trazendo aqui mecanismos de moderação sancionatória. As multas no Brasil são extremamente elevadas. Nós precisamos repensar isso. O Congresso Nacional precisa repensar isso. E o Supremo começa a fazê-lo, né? As multas moratórias já sofrerão uma redução por conta
da reforma tributária que vem sendo feita paulatinamente pelo Supremo Tribunal Federal. Podemos falar também do projeto de lei da arbitragem. Quem aqui imaginava que poderíamos falar em arbitragem no direito público com a administração tributária? Isso era um dogma, ninguém queria falar nisso há 3 anos atrás. E, neste processo, com a participação do CARF, o presidente do CARF compunha a comissão na época, o doutor Carlos Henrique, brilhante auditor fiscal, a Procuradoria da Fazenda Nacional, representada pelo seu então chefe, doutor Ricardo Soriano, e pelos procuradores dessa nova e brilhante geração, doutor Manuel, doutor João Grunet, chegamos a consenso, e esse consenso permitirá que nós façamos uma arbitragem. Para dar um dado de parâmetro para vocês, a arbitragem em Portugal, que é o único país do mundo que usa, as sentenças são dadas em 6 meses. Ou seja, estamos falando em 6 meses, quando um processo judicial pode demorar 18 anos. Ou seja, o ganho pode ser muito positivo. Essa me parece que foi a proposta mais interessante, que é um projeto de lei complementar 124 de 2022, ele trata de consensualidade, mas não só isso, ele está trazendo para o Código Tributário Nacional um quadro mínimo de processo administrativo tributário, isso me parece essencial. Imaginem vocês que cada município do Brasil ele tem um tipo de contagem de prazo, um é dia útil, outro exclui feriado, outro... Assim, o advogado fica louco para controlar isso tudo. Então, tem que ter algum tipo de uniformidade em termos de recursos. Tem município que tem recurso, outro não tem. Isso também não é positivo. As alterações, elas visam praticamente tornar o litígio a última opção. Então, o artigo 139A, ele é bem incisivo, ele fala que a administração tributária deverá disponibilizar métodos preventivos. Tornou-se uma condição da ação. Antes de propor execução fiscal, a Fazenda tem que propor uma alternativa de consenso, seja ela mediação, transação, arbitragem, etc. E programas de conformidade. Eles vão se tornar obrigatórios antes do ajuizamento da ação. E por que não falar? Contribuinte conforme tem que apresentar garantia à execução fiscal? Eu acho que não. Viu, doutor Beixo? Eu acho que o contribuinte conforme, se ele está num programa de conformidade, ele é certinho, paga o tributo, cumpre a obrigação acessória, todos os débitos com exigibilidade suspensa, por que ele tem que apresentar garantia? Ele tem patrimônio. Então, a gente tem que repensar todo o processo de execução e todo o processo de garantia. O contribuinte não pode ser penalizado se ele é um bom pagador. E nessa temática é relevante a gente falar sobre a moderação sancionatória. O projeto ele prima por redução das penalidades. Então, na arbitragem, numa gradação, na transação não tem penalidade, na mediação a redução é de 70%, e na arbitragem essa redução da penalidade pode chegar a 60%. Então, a ideia é que o litígio ele seja a última ratio, a última alternativa, a última possibilidade. Bem, estava tudo muito tranquilo quando a gente fala do Supremo Tribunal no tema da modulação. O Supremo está modulando demais? Faltou um ponto de interrogação ali, não é uma afirmação, é um ponto de interrogação. O Supremo está modulando muito em matéria tributária? Então, essa é a primeira questão que eu deixo aqui para o auditório, para nós refletirmos mais tarde, tomando um chopp ou tomando um vinho, né? Antes da pandemia, a taxa modulatória nas discussões tributárias era de 37%. Depois da pandemia, 63%. Tem um fator aqui relevante, que é o plenário virtual, que mudou completamente a lógica de julgamento. Nós temos que levar em consideração. E, talvez, agora, a gente está um pouco pequeno, mas entre nas questões mais interessantes. Tudo o que nós aprendemos de processo civil precisa ser repensado. Todas as certezas que nós tínhamos sobre definitividade de decisão precisa ser repensado. Então, trago um parâmetro ali, 33% das decisões modulatórias se deram a partir da publicação da ata do julgamento, 26% a partir do julgamento do mérito. Eu não estou conseguindo ler, né, Liana? 14% para o futuro. Ou seja, o Supremo está provocando a judicialização. O número de mandatos de segurança nas varas, seja para tese jurídica, seja para assegurar direito, ele foi para uma proporção estratosférica.
Antes da ação do PIS/COFINS, nós tivemos ajuizamento de 30 mil ações na Justiça Federal. Ou seja, a modulação, que poderia ser um benefício para o contribuinte, se tornou um problema, porque ela está promovendo a judicialização. Como o contribuinte não sabe qual é o marco temporal da modulação, o que ele faz? Vamos ajuizar. Então, talvez para os advogados tributaristas isso seja excelente, mas para o sistema, realmente, isso não é positivo. E para o próprio contribuinte, isso cria insegurança jurídica, quebra a confiança legítima, isso é muito complicado. Como o tema é novo, é natural que a Suprema Corte leve um tempo para estabilizar a sua jurisprudência, mas, enquanto isso, nós temos judicialização. E, indo para o final, eu trago aqui, talvez, o dado mais interessante. Ali naquela pizza, o que está em vermelho é a ausência de fundamentação jurídica na decisão modulatória. 67% das decisões modulatórias não trazem fundamentação jurídica. Ali em verde, a fundamentação é com base na Lei 9968. E em azul, é com base no artigo 927, parágrafo 3º do CPC. Ou seja, eu tenho 2 sistemas de controle da perspectiva prospectiva da decisão, com 2 fundamentações distintas ou até sem fundamentação. Meus amigos, a única certeza que eu tenho é que hoje eu sei muito menos do que eu sabia há algum tempo atrás. E a única certeza que nós temos agora é que sextou. Boa noite a todos, muito obrigado. Excelente palestra de todos os professores, e realmente a conclusão é de que estamos na era da incerteza. Declaro encerrada essa mesa. Obrigado a todos.